eu já vi palestras de comunistas, até pessoas idosas, cara, comunistas idosos. Com conservador, a gente não tem que conversar, não. Com conservador, é no fuzil. Então isso é risível, isso é até risível, né? Porque se você vê a quantidade de testosterona que emana desses web comunistas, é assustador mesmo você imaginar uma revolução feita por esses caras, né? Por que você acha que tem tido um crescimento absurdo de canais comunistas, né? Aqui no Brasil, principalmente. E se você acha que a ideologia da pessoa que estuda ou se propõe a falar história, ela é normal existir, porque as pessoas têm opiniões, e o quanto isso pode estar permeando as opiniões e os vídeos e os estudos da pessoa. Entendi. Assim, Vilela, eu sou um cara pró-liberdade de expressão. Eu acho que ter canais comunistas... Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Eu não tenho absolutamente nada contra. A galera sabe que me acompanha. Eu sempre fiquei na minha, sempre fiz meu trabalho na minha. A galera sabe como eu coloco tudo de mim em cada vídeo que eu faço. Então, não vejo problema nenhum. Eu acho que é interessante até que surge essa oportunidade de ter canais que tentam propagandear uma ideologia, porque a gente tem como contrapor com estudos históricos e reafirmar o que a gente já sabe por anos na academia. Sabe? Então, assim, de certa forma, o que eu vejo esses canais crescem, assim, por exemplo, a gente pode fazer uma comparação rápida, no sentido de extremismo, é a mesma coisa do terraplanismo. Tá. Lembra quando surgiu os terraplanistas? Eles bombaram, né? Pô? Tipo assim, cara, terra plana, que parada é essa? Terra plana? Mas como assim? Voltamos a falar de terra plana, né? Isso é coisa de Idade Média, antes da Idade Média, né? Então chamou atenção, né? Vídeos, às vezes, com muitas visualizações, inclusive. Aí, de repente, veio uma galera falando de golpe de Estado. Não, a gente tem que dar um golpe de Estado, pegar nas armas. A gente tem que derrubar o governo pelo proletariado, falando de revolução. Isso choca, né? De certa forma, isso choca. Porque, uma quebra, né? Isso choca muitas pessoas. Choca, inclusive, a esquerda, né? E sim, porque nem todo mundo da esquerda é desse jeito. Não, inclusive, a gente tá no meio de uma guerra civil entre esses canais, inclusive. Tá tendo uma briga entre eles agora, meu Deus do bem céu. grande, do Gustavo com os outros canais aí. Gustavo Machado e outros canais. Tanto são visões diferentes dentro desses canais, mesmo tem visões até conflitantes. Né? Tanto comunista que eu até brinco com a galera, tem mais web comunista do que proletário no Brasil, meu amigo. Esses caras estão dando mole em não tomar logo o Estado à mão armada, porque... Tem muita gente já, né? Mas assim, brincadeiras à parte, é isso. Eu acho que faz parte do jogo democrático a galera se manifestar, não tem absolutamente nada contra. Eu faço os meus vídeos, todos os meus vídeos que eu fiz sobre o assunto, de maneira geral, era para me defender de ataques, né? Mas, de qualquer forma, acima de tudo, é para informar, né? Para informar o público. E Vilela, é o seguinte, cara, eu já Você acha que reparei... sempre vai ter viés? É impossível tirar o viés? Sim, o viés ele existe. Não tem como, né? Não tem como você retirar a subjetividade. A gente tá falando de ciências humanas, né? Qualquer pessoa vai ter uma visão do mundo. Mas essa visão do mundo, até ela um fotógrafo jornalístico, quando ele escolhe o ângulo que ele vai fotografar o negócio, ele já é um viés, né? Ele não precisa ser bitolado. É isso que eu tô falando. Quando você é confrontado com evidências, você pode ter um viés, mas você pode muito bem entender que essas evidências precisam, de alguma maneira, se você tiver honestidade, se você não for um propagandista, né? Porque tem pessoas que são propagandistas. O objetivo delas é fazer uma propaganda política ou de qualquer regime, né? Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum que critiquem o capitalismo. Eu tenho várias críticas ao capitalismo. Eu não preciso defender o capitalismo. Em nenhuma medida. Por quê? Não há a menor possibilidade de qualquer viés político desse sistema cair. Esse sistema já passou por múltiplas reformas. Se Karl Marx estivesse vivo hoje, ele teria um choque. Porque o capitalismo brutal que Marx viu na época dele, que as críticas que ele fez são corretas, de fato, ele viu um capitalismo onde a brutalidade acontecia todo... Selvageria. Era selvageria, né? Eu acho que ele nunca imaginaria que hoje o trabalhador tivesse acesso a tantas coisas, né? Acesso a processar seu patrão, né? A ter bens que ninguém jamais pensou naquela época em ter, né? Fazer greve e não ser preso por isso, né? Enfim, uma série de
patrões sendo obrigados a indenizar seus funcionários. É claro que tem muita coisa que precisa ser corrigida e eu sou um cara que é isso. Tudo na conversa, né? Em relação a qualquer assunto é válido dentro da perspectiva democrática, né? Porque não há nenhuma possibilidade, Vilela, por isso eu falo, né, que isso não me incomoda, esses canais, né, comunistas que falam sobre esse assunto, não me incomoda, por quê? Quantas cadeiras esses comunistas conseguiram nas eleições agora? Quantas? Eu posso dizer que 0. Posso estar enganado, mas eu acho que não conseguiram nenhuma. Em qualquer estado. Não tem ecoado, então, no voto. Não tem ecoado, né? Então, assim, esse crescimento já está estancado. Esse crescimento que, de repente, a galera, né? Essa galera extremista, golpe de Estado e revolução e matar o burguês tem que ser escapelado. Eu já vi palestras de comunistas, até pessoas idosas, cara, comunistas idosos. Com conservador, a gente não tem que conversar, não. Com conservador, é no fuzil. Pendurar em um poste, escalpelar, coisas do tipo, né? Então isso é risível, isso é até risível, né? Porque se você vê a quantidade de testosterona que emana desses web comunistas, é assustador mesmo você imaginar uma revolução feita por esses caras, né? Então, assim, eu acho que no fundo o povo brasileiro encara isso como sendo um teatro, né? Eu acho que tem um interesse genuíno de, deixa eu ver qual é a parada, mas não se sustenta. No final vê que, tipo, porque é político. No final, sim, tudo no final é política. Claro. No final sai o conservador, sai o capitalista, vai entrar um comunista que é corrupto, que vai fazer uma desgraça na vida das pessoas. É só olhar a história. Se você olhar a história, o meu livro ele ajuda muito nesse sentido. Se você olhar a história, você vai ver a quantidade de resistência e de brutalidade que foi feita. Então o povo não vê milagres acontecendo, de repente vai virar uma chave e o sistema vai melhorar. Não. Então, eu diria que o povo tem muito mais ódio de político do que do patrão, cara. Sim. Você concorda com isso? O que você acha disso? Concordo. Eu acho que o povo brasileiro, eu diria povo da América do Sul, dos países mais pobres, vamos dizer assim, eles têm muito mais ódio e desconforto com o político do que com o seu patrão, cara. Mesmo que seja uma grande empresa, o cara que detém os meios de produção, eles têm muito mais ódio do político, então eles sabem que vai sair um e vai entrar outro. Então, a dialética histórica, a história sendo analisada diacronicamente, o povo, por mais que não entenda o que é socialismo, o que é capitalismo, ele sabe que é mais do mesmo. Né? É basicamente mais do mesmo. E o comunismo... No dia ele vai querer segurança pra rua dele, pro bairro dele, vai querer ter uma escola boa, onde vai deixar os filhos, é isso que importa. Ele não acredita que vai mandar, Vilela. O trabalhador não acredita que em algum momento da história ele vai mandar em qualquer coisa. Ele acredita, é por isso que nas eleições aqui o Marçal teve esse crescimento absurdo. Porque o que ele acredita é que, já que o governo não tá nem aí pra mim, eu vou eu mesmo empreender. Quero vender minhas paradinhas, eu quero controlar minha grana, eu quero eu mesmo pegar essa grana e eu quero decidir o que fazer com ela. Não quero que o governo fique mordendo minha grana e falando, você não pode isso, você tem que pagar isso, pagar esse... Então isso é um movimento que já tá acontecendo. E a esquerda não tá se ligando, perfeito, cara. Não tá ouvindo a voz da rua. Você vê o crescimento, isso é engraçado, você vê o crescimento da tal da extrema esquerda na Europa? Extrema direita na Europa? Sim. Tipo, agora a Europa é extrema direita. Cadê o comunismo na Europa? Pra contrapor, né? Pra contrapor. Não, você vê que por questões democráticas e eleitoreiras, a galera não vota no... O comunismo, historicamente, Vilela, ele só veio por vias de guerra mundial. Primeira Guerra Mundial. O problema da gente esperar uma guerra mundial para ter essa virada de chave é que pode ter 2 grandes problemas. Surgir o comunismo, mas o fascismo também. Foram 2 políticas brutais que surgiram no pós-guerra. Extremas, né? E uma surgiu primeiro. Qual? O comunismo. Em 1917, o comunismo veio primeiro. Depois veio o fascismo italiano. E depois os 2... dominaram lá, quase dominaram a Europa inteira. E daí o nazismo, né? E daí o nazismo, exato. Então, é bizarro a gente imaginar que, por mais populista que sejam essas promessas, que o povo está sendo explorado, que o burguês está enriquecendo cada vez mais, o povo não compreende uma solução lógica para a vida dele. Ele não entende o que é consciência de classe, ele nunca entendeu. E ele nunca vai entender, porque todo mundo pensa em si próprio. E se organiza em comunidades que são muito mais fortes do que a ideologia. Perfeito. A igreja que ele tá, Perfeito, o time Vilela. de futebol que ele torce,
sei lá, a turma do bairro dele, essas coisas, esses laços familiares e de amizade são muito mais fortes do que uma ideologia que alguém lá tá gritando em cima, o político falou, vocês têm que se organizar, eu sou o cara que vai te levar pra cá ou pra lá. Perfeito, Vilela, perfeita a tua análise, cara. Essa análise que você fez, eu citei no livro, tem a professora Sheila Fitzpatrick, ela é uma grande sovietóloga também. Ela escreveu um artigo especializado sobre esse assunto, designando classes. Como que os bolcheviques é que determinavam o que era a consciência de classe. O trabalhador que resistia aos bolcheviques, eles não tinham consciência de classe trabalhadora. Eles eram sabotadores. Então, para você ter a consciência de classe, ela tinha que vir de cima. Nos escritos de Lenin, ele diz isso. A consciência de classe tem que ser colocada de fora. Ela não vem do seio do trabalhador. É o trabalhador que tem que entender através de um intelectual burguês, como no caso de Marx e de Lenin, qual é a consciência de classe. Então, sabe, não é uma coisa que em qualquer momento da história vai fazer sentido para o trabalhador. Porque ele não vai entender, não vai ter a mente do cara que sentou, leu, ficou com a cara enfiada em Karl Marx a vida inteira. Maxim Gorky, esse cara que eu citei aí aqui pra galera ainda há pouco, ele diz que Lenin não conhece o povo. Ele fazendo uma crítica pesada em 1917, em dezembro de 17 ainda. Falou, Lenin não conhece o povo, ele não conhece as massas, não conviveu com ela. Ele estava exilado, ele já estava desde 1905, se eu não me engano, exilado, fora da Rússia, num chalé na Suíça. Abriu Marx, ficava lendo Marx o dia inteiro, achando que tinha compreendido a sociedade lendo Marx. Você pode compreender o sistema capitalista, mas compreender a mente do povo, isso é impossível. Então ele faz essa crítica. O que ele fazia era promessas populistas para tentar colocar, e aí nas expressões dele, o povo nas patas traseiras, cara. Enfim, né? Resumindo, esse livro, sabe, eu acho que é um livro que vai ajudar muito, que é em volume só. Eu sintetizei todas essas questões que são centrais para a gente compreender. O meu objetivo é informar, Vilela. É informar o máximo possível o público. E o público tem a sua opinião e faz a sua análise. Né? Isso aí, exatamente. Através de evidências primárias, fontes robustas. Quando você fez uma pergunta sobre o que estudos relevantes mesmo para a gente entender, né? São estudos que são feitos por especialistas soviéticos, né? Especialistas na sovietologia, vamos dizer assim, que foi publicado por grandes universidades ou grandes editoras acadêmicas, que foi revisado pelos pares, né? Esses são os principais pontos de observação que a galera precisa saber. Se você vai ler sobre o comunismo e você vai ver que a editora, por isso que eu sempre alerto a galera, não acreditem no que eu estou dizendo. Chequem as minhas fontes. Vejam as fontes por vocês próprios. Quando você vai ver um livro, por exemplo, que vai falar sobre o comunismo, foi publicado por uma editora revolucionária. Tipo, uma editora, não sei qual, não conheço uma editora revolucionária aqui no Brasil, mas uma editora revolucionária nos Estados Unidos, a Erythros Press, que é uma que eu conheço, só publica livros revolucionários da extrema esquerda. Livros que são apologéticos ao regime. Não existe uma reputação por trás daquela editora em ter uma revisão pelos pares de especialistas que vão analisar como essa obra foi. Essa obra foi analisada pelos pares, inclusive, do Conselho Editorial da Dialética. Então eles analisam, veem as fontes e vê se está, sabe, de acordo com o que a gente está mencionando ali das fontes. Então a galera precisa entender isso, cuidado com as fontes. Às vezes é muito comum a galera vir com um documento primário, de repente, pá, aqui um documento primário que comprova exatamente o que eu estou falando. Quem validou esse documento primário? Porque falsificação na União Soviética rolava torto e direito durante os 70 anos. Eu vou citar, inclusive, nessa nossa conversa aqui, como que Stalin falsificou descaradamente documentos, sabe? Para tentar esconder a tragédia que estava acontecendo lá. Então, sabe, cuidado, a galera ter cuidado realmente com as fontes e ver quem são as pessoas. Se é um cara que já se diz abertamente, eu sou comunista, é publicado por uma editora comunista, a chance de ser uma propaganda ideológica é muito grande. Exato.